Que mulher da Bíblia mais te inspira? No programa passado, nós aprendemos lições valiosas sobre a vida de Ana. Eu quero dar uma dica da mulher que você vai ouvir hoje. Desde pequena, é uma mulher destemida e muito corajosa. Quem será essa mulher? Para você saber, fique com a gente. Após a vinheta, a gente vai voltar aqui com a Dani e com a Vilma. Elas falarão lições preciosas dessa mulher. Mas antes disso, eu peço para que você compartilhe esse programa, para que você comente, para que você dê o seu like. Outras mulheres precisam saber e precisam aprender, ser inspirada por essa mulher que você vai saber daqui a pouco. Eu sou Eliane e esse é o programa Mulheres Inspiradoras. Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda a mais um Conexão Feminina no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. E hoje nós vamos conversar sobre uma mulher notável na Bíblia. Ela nos inspira e nos ensina tantas coisas, tanto o que fazer quanto também o que não fazer. Ela é retratada na Bíblia como a irmã mais velha, uma menina inteligente, uma profetisa, uma líder de louvor. A primeira vez que ela aparece descrita na Bíblia está lá em Êxodo 2, mas a história dela sempre aparece junto com o irmão dela. Será que você já sabe de quem nós iremos falar hoje? Pois é, iremos conversar sobre a Miriam e em que ela nos inspira. Vilma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Esperamos que Deus nos ajude a passar algo para as meninas lá de casa, amém? Amém. A primeira lição que nós podemos tirar sobre a Miriam é a questão de colocar-se à disposição. Vilma, você pode resgatar um pouquinho para a gente, aí, ainda do começo da história da Miriam, como que ela se colocou à disposição? Sim, ela foi muito importante ali naquele processo ali de salvamento do irmão dela, né, de Moisés. Ela viveu um drama com a mãe dela, porque desde que o menino nasce, né, e vê, é um menino, então já sabia que estava em risco, que poderia acontecer. Então ela viveu esse drama com a mãe dela, também teve que guardar segredo, ninguém poderia saber que tinha um menino naquela casa. E certamente ela ajudava a mãe dela e as duas planejaram ali, né, uma forma de livrar o Moisés de ser morto. Então elas preparam ali o cestinho, coloca no rio e a participação dela foi muito importante, porque não poderia ser a mãe, né, porque a mãe ia levantar suspeita. Então ela andando ali no rio, uma criança, né, como quem não quer nada, mas observando, e quando a princesa pega, abre, né, e olha e vê aquele menino lindo, né, maravilhoso, desperta sentimentos nela, né, e ela olha e fala, esse menino é dos hebreus, e ela não tem coragem de fazer o que era para ter sido feito segundo o decreto de Faraó. Aí a Miriam, ela aproveita, né, aquela atmosfera ali, né, aquela mulher encantada olhando para o bebê, né, com o coração, né, constrangido, olhando para ele. Ela aproveita e fala, quer que eu chame alguém para amamentar, cuidar, né? E ela aproveitou esse momento e a princesa nem pensou que poderia ser a própria mãe, né? Mas ela estava ali muito esperta, muito proativa. Não é a princesa que fala, né? Olha, alguém pode chamar ela que uma já mulher, vai não, propor. ela que fala, quer que eu chame? E de pronto, né? Ela aceitou, sim, pode chamar. E ela vai e chama a própria mãe. Então, a participação da Miriam foi muito importante. Quando a gente fala do êxodo, né, da libertação do povo, a nossa atenção está muito em Moisés. Lógico, ele foi importantíssimo, mas essa história ela começa muito antes. E a participação dela foi muito importante, né? Sim. E para você que está nos acompanhando, nós temos alguns programas anteriores e um deles a gente fala sobre Joquebede, né? Que foi a mãe de Miriam, Moisés e Arão.
E narra, nesse episódio nosso, narra exatamente essa preparação do cesto para colocar no rio. E agora, imagina a Miriam nessa situação toda, né? O risco que corria, de repente ela ali vendo o cestinho chegando perto lá da onde a princesa estava, o coração dela na mão, aflito ali, preocupada, né? Mas ela não foi paralisada pelo medo. Pelo contrário, ela se predispôs, né? Ela agiu. E aí a gente está pensando, por exemplo, o faraó ficou tão preocupado com os meninos que nasceria e esqueceu das meninas. E foi justamente a menina que Deus usou para salvar o menininho ali no rio. E aí a gente pensando como Deus é lindo, né? Ele usa homens, mulheres, crianças. Miriam ainda era uma criança aqui, né? E Deus usou ela poderosamente, assim como outras crianças na Bíblia. A gente pode citar a serva de Naamã. Sim. Você lembra desse episódio, Vilma, da serva de Naamã? Conta rapidinho aí. Ela era uma menina de muita fé e ela vendo o drama também da senhora dela, né, convivendo com o marido naquela situação leproso, ela falou, se ele estivesse lá em Samaria, né, o profeta do Senhor o curaria. Quer dizer, ela já conhecia o profeta, já sabia que Deus agia poderosamente através dele e ela não se calou. A menininha falou assim, se ele fosse até lá, Deus faria a obra, né? Deus curaria ele. E a gente também vê outra criança, que aí no caso é um menino, o próprio Samuel, que ele fala, ele ouvia a voz de Deus. E a primeira lição que a gente tira aqui da vida de Miriam é que assim, independente da nossa idade, seja uma criança, uma moça, uma mulher adulta, um idoso, um homem ou uma mulher, quando a gente se coloca à disposição para servir, Deus nos usa como instrumento maravilhoso nas mãos dele. Né? Então você que tem em casa aí uma criança, uma mocinha, um rapazinho, confia, ensina os caminhos do Senhor para ele e no tempo certo ele pode ser usado por Deus para fazer grandes coisas. Às vezes uma pequena palavra que ele lançar daquilo que está no coração dele já é uma arma grande nas mãos de Deus para salvar vidas. Sim. Amém? Vamos para o segundo tópico da vida de Miriam, só que aí a gente já vai dar um pulo, né? Já lá na frente, Miriam já adulta, lá em Êxodo 15, a partir do versículo 20, no versículo 21, assim que Moisés conseguiu passar o Mar Vermelho com o povo de Israel, o que aconteceu? Os cavaleiros de Faraó vinham atrás, e aí assim que o povo pisou em terra seca lá, passou o rio, o mar se fechou e prendeu os cavaleiros do Faraó atrás. E aí Moisés fez um cântico agradecendo ao Senhor de um lado, e Miriam também pegou lá o tamborim dela e começou a louvar um cântico de gratidão a Deus, de louvor a Deus. Como é que é o cântico que ela fez, Vilma? Ela dizia assim, então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Aí a gente vê aqui que Miriam, ela já pega o tamborim, talvez um instrumento que estivesse próximo, que ela tivesse familiaridade, e ela começou a cantar, mas ela não cantou sozinha, ela fez o quê? Venham, cantem comigo, cantem ao Senhor, porque Ele derrotou o inimigo, né? E a gente relata aqui que o que ela nos ensina? Naquele momento ela celebrou a Deus com alegria, ela foi espontânea, né? E a gente também precisa celebrar a Deus assim, né, Vilma? Sim. E ela também é importante no Êxodo, né? Como eu falei, né, no começo, ela foi importante porque ela ajudou a salvar ali o Moisés, né, com a sua proatividade. Ela conseguiu levar o irmão dela de volta para casa, né? Sim. E ela é muito importante também no Êxodo, porque lá em Miqueias, né? Miqueias 6, Miqueias 6, versículo 4. Deus fala assim, olha, eu vos dei Moisés, Arão e Miriam, né, para vos conduzir. Então, ela também era uma pessoa dada por Deus. E ela ministrava para as mulheres. Então, a gente vê o ministério das mulheres aí já desde o Êxodo. Desde o começo. Então, ela era uma profetisa, ela tinha uma função muito importante ali, ministrando as mulheres, ajudando o irmão dela nesse processo, né? E com certeza isso era plano de Deus,
Então, o Moisés, ele tem essa proeminência toda, né? Mas ele não está só, ele está com os irmãos e sobretudo, ele tá aqui com a Miriam, que também ministrava para as mulheres. Sim, né? E aí eu fico me perguntando assim, Deus também tem chamado para as mulheres hoje? Com certeza. Aí lembrando que a Miriam aqui, ela já não era mais uma jovenzinha, né? Ela já era uma idosa, ela já tinha... Passado dos 80, pelo 90, menos. né? Ela já era uma idosa e ainda tinha muita disposição, ela liderava as mulheres, ainda nessa idade liderava as mulheres, e a gente vê que ela cantava e dançava, né? Então ela era uma mulher muito animada. Então, independente da idade, né, por ser mulher também, ela se colocou para celebrar a Deus naquele momento. E aí a gente pergunta hoje, como você tem celebrado ao Senhor? Como você tem usado o seu talento, né, Vilma, para adorar ao Senhor, as suas habilidades? Você tem colocado os seus dons para glorificar a Deus? Miriam cantou o tamborim, não sei se ela era uma musicista que tocasse com maestria, mas ela fez um som de glorificação a Deus, ela dançou de alegria ali com as mulheres, ela aconselhava as mulheres ao longo da caminhada, na travessia, ajudava a cuidar das crianças talvez, né, Vilma? E Deus, como Miqueias disse, ela era uma profetisa de Deus. E a gente na Bíblia também tem outras mulheres que colocaram o talento, que colocaram-se à disposição, né? Lembra de Dorcas? Sim. Dorcas fazia o quê? Costureira, né? Dorcas costurava. Você que está na sua casa com a sua máquina velhazinha lá no quarto, mas que ainda costura, usa o seu dom, usa o seu talento. A gente também tem aqui, ó, a Lídia. A Lídia fazia o quê? Era vendedora, né? Vendedora de tecidos. E aí, lá, talvez na própria venda dela, ela usava a oportunidade para falar do evangelho, né? A gente tem também a Priscila e o Áquila, que era o seu esposo, que conforme eles aprendiam, eles também tinham uma facilidade para repassar aquele conhecimento. Então, a gente inventa tanta desculpa para não fazer, para não celebrar, para não adorar, enquanto Deus nos dá tantos talentos, né, Vilma? Sim. Tantas bênçãos Ele nos concede. E a gente, o mínimo seria celebrar com alegria, né? Certamente. Continuando agora para o nosso terceiro tópico, vamos ver o que Miriam faz. Agora a gente entra numa parte mais... não vou dizer mais séria, porque todas essas duas etapas que nós comentamos aqui são importantíssimas, né? Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quiser, e nós temos que adorá-lo com alegria, com os nossos dons e com os nossos talentos, nós temos que estar à disposição. Mas chegou um momento da vida de Miriam, esse momento está relatado lá em Números 12, que a Miriam, ela alimentou um sentimento ruim dentro dela. Um sentimento que não fazia bem. Podemos dizer que um sentimento plantado pelo inimigo, né? Ela caminhava junto com os irmãos, Deus falava com Moisés, mas também falava com Miriam e Arão. Mas chegou o momento que Moisés precisou eleger 70 ajudantes para a obra. Miriam ficou observando aquela situação. Depois Moisés se casou novamente com uma mulher cuxita, né? E aí a Miriam começou a falar assim, poxa, mas será que Moisés pediu a opinião da Miriam também, né? Ela falou assim, mas casou com essa mulher. E ela começou a reclamar. Elegeu 70, será que também Miriam não estava com ciúmes ali? Será que precisa mesmo de 70? Né? Entre outras coisas, a Miriam começou a murmurar do que Moisés fazia. E aí ela chegou a falar que assim, será que Deus só fala com Moisés? Através de Moisés e nós. E aí ela chegou, aquela murmuração dela, aquela resmungação dela, que até então estava no coração dela, ela chegou para Arão. E aí começou a fermentar com Arão. Arão, o que você acha disso? E Arão, infelizmente, caiu na conversa ali, né? E aí a gente pensa aqui, Vilma, a gente tira uma lição. A gente pensa que quando a gente está resmungando, murmurando, que Deus não está vendo. Sim. E não foi isso que aconteceu aqui com Miriam, né? Diz aqui, e o Senhor ouviu isso. Ouviu ela falando, ela reclamando do irmão dela, né? E quem era o irmão dela? Alguém que foi levantado por Deus. Deus.
E a gente sabe que às vezes a gente escuta algumas pessoas reclamando, né, de líderes, de pastores. E ele era o líder, né? Ela Sim. tinha muita importância, né? Assim como o Arão também era muito importante. Só que ali havia uma escala hierárquica, né? E é visível que o Moisés estava no topo dessa escala. E ela estava querendo se igualar, né? Ela fala, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Então ela quer se igualar a ele ali, né? Mas assim, é nessa hora que a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz assim, que ai daqueles que tocaram no ungido, né? E outras palavras que se referem à liderança. Além da conversa de Miriam não passar batido aos ouvidos do Senhor, que tudo ouve, Deus aqui em Números 12 fala assim que o Senhor ele desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, ele se pôs à porta da tenda e ele falou, ali na hora ele repreendeu Miriam e Arão. E aí, não ficou só na repreensão, a coisa foi tão séria que não ficou só ali, você não faça isso, não é certo, não. O que aconteceu com ela imediatamente? Ela recebeu um castigo, né? Ela ficou leprosa. Diz que na mesma hora o corpo dela ficou todo branco, coberto de lepra. E a lepra não tinha o tratamento que tem hoje, né? Praticamente a pessoa que tivesse lepra, ela estava condenada à morte. Então aí nesse momento o Arão falou assim, Moisés, por favor, ajuda, é a nossa irmã, intercede por ela. E Moisés, que tinha sido ofendido aqui, chegou diante de Deus e pediu para Deus ter misericórdia da irmã dele. E aí Deus a curou, Deus a limpou. Só que aqui nesse episódio também a gente encontra um outro detalhe importante. Quando a gente erra, quando a gente peca, a gente paga pelo nosso erro, né, Vilma? Miriam pagou. Mas ficou só nisso? Atrasou toda a viagem, né? Atrasou toda a viagem, porque Miriam ela teve que ficar detida fora do arraial por 7 dias para constatar a limpeza, né? Sim. Era um costume, para constatar a limpeza, a cura dela. E aí a gente pensa às vezes que uma murmuração, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não atrapalha a obra do Senhor, atrapalha, às vezes atrasa o andamento da obra. E a gente aprende com Miriam que isso não faz bem, né? Não faz bem só para nós, mas como também não faz bem para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, irmã, se você costuma murmurar pelos cantos, cuidado, porque o Senhor está ouvindo. E também, quando alguém chegar com alguma conversa, a gente precisa tomar cuidado para não agir igual Arão. Não dá espaço para aquilo crescer, né? Mas vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê entendimento, nos dê esclarecimento, agir de outra forma. E se você perceber que no seu coração tem surgido sentimentos como surgiram no coração da Miriam, não espere o Senhor pesar, não espere Ele cobrar de você, né? Mas analisa-se, conserte-se enquanto dá tempo. Amém? Amém. Amém? Então nós chegamos à conclusão de mais um programa nosso hoje, falando sobre a Miriam. E eu espero que esse programa tenha te inspirado, tenha te edificado a crescer cada vez mais na presença do Senhor. Miriam é essa moça que a gente ouve tanto falar, danço como Miriam dançou, eu canto como Miriam cantou. Ela, sim, ela traz ensinamentos. Que ensinamentos foram esses? Coloque-se à disposição para servir ao Senhor. Celebre sempre com alegria. Seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Lembre-se de cada detalhe e agradeça e louve. Coloque o seu dom, coloque o seu talento à disposição do Senhor. E obedeça a Deus. Não murmure, não fermente, porque Deus está olhando tudo e todos ao seu redor. Então, que Miriam possa te influenciar hoje nas coisas boas e a tomar cuidado com as coisas erradas que ela fez. Que Deus te abençoe e até a próxima. Miriam realmente foi uma mulher muito inspiradora. Como ela foi corajosa desde pequena. Embora ela tenha falhado, como nós todas falhamos, Deus não deixou de usar Miriam para os seus propósitos. Quando chamou Moisés, Deus usou a mãe dela, Deus usou
a Miriam, a própria Miriam, para ajudar nessa missão, porque Ele é poderoso, Ele usa a vida, Ele usa mulheres. Então, queridas, eu te agradeço por vocês ficarem com a gente, obrigada pela sua presença, né, por assistir esse programa, continue compartilhando, continue comentando, continue curtindo, tenha uma ótima noite e até o próximo programa.